série de conversas que o canal do J Parente está tendo com os vereadores, hoje chegou a vez do vereador Júnior Pires, que já está afiliado no MDB. Júnior, a primeira pergunta que eu faço a você é por que o PSC, que não é um partido pequeno em Itaituba, não se preparou para ter a sua própria chapa completa para disputar esta eleição? É uma pergunta muito interessante, J Parente. O PSC ele é um partido de expressão nacional. Dentro do Estado, hoje, nós não temos o representante a nível de Câmara Federal, né, deputado federal, mas temos um senador Zequinha Marinho. E, infelizmente, com a mudança na legislação eleitoral, no que diz respeito à não coligação, alguns partidos ficaram prejudicados. Nesse caso, o PSC foi um deles. Nós tentamos, de todas as formas, montar grupos para disputar as eleições na proporcional, eleição para vereador. Mas, infelizmente, isso não ocorreu. Nós fazemos parte da base do prefeito, Valmir Climaco, e o prefeito direcionou alguns partidos para se montar esses grupos para concorrer às eleições. E, dentre esses partidos, alguns candidatos que são novatos, eles não aceitam a disputa com o vereador. Então, a gente respeitou essa decisão. Então, se chegou a um consenso de se montar uma chapa com os vereadores num partido só e mais os outros candidatos que ficaram na primeira suplência na eleição passada, que foi a 2016, nessa chapa, para fazer o número máximo de vereadores no MDB. E, infelizmente, eu não pude montar o partido sozinho, vamos dizer assim. A gente tentou, eu juntamente com o vereador West, que era do partido também do PSC, mas nós não conseguimos montar esse grupo pelo fato de aqui já ter 2 vereadores. Então seria, na visão de alguns... Ninguém queria entrar. Exatamente, na visão de alguns novatos, pretensos candidatos, é como se fosse uma disputa desigual. Apesar que a minha leitura não é essa, porque em 2016, quando eu fui eleito vereador, eu estava num chapão, numa chapa única que já tinha lá 8 vereadores. E mesmo assim eu fui eleito como novato. Então aquele chapão, para mim, ele foi interessante. Então não foi uma decisão que eu deliberei com a minha livre e espontânea vontade. Não tinha como permanecer no partido. Eu poderia até ficar no partido para concorrer sozinho, mas aí dificultaria mais ainda a chance de ser reeleito, porque você sabe que teria que atingir o coeficiente eleitoral, mesmo que sozinho. Então não vou correr esse risco. Então eu prefiro, visando um projeto de interesse de um grupo, que é o grupo do prefeito, não somente particular. Eu sei que a questão do mandato é interessante, eu vou lutar para ter a minha reeleição, mas em relação ao partido, é isso que aconteceu. Vereador Júnior, o senhor sabe que esse chapão, como eu já falei mais de uma vez, ele é uma chapa que vai complicar a vida de muitos vereadores que têm assento na Câmara Municipal, porque não haverá votos para que todos se reelejam. O senhor está consciente disso, mas como o senhor mesmo disse, não tinha escolha, né? Exatamente, parente. Então é uma situação muito delicada. Se eu permanecesse no partido, o grau de dificuldade talvez seria até maior para tentar a reeleição. Porque sozinho, se tirar 3.500 votos, hipoteticamente, como se o coeficiente foi isso aí agora em 2020, que deve ficar nessa casa de 3.500, 3.600 votos, é muito mais difícil eu sozinho do que lá mesmo correr esse risco. E eu creio que cada vereador que vai estar no MDB concorrendo tem consciência da sua produção legislativa, daqueles que têm mais chance, possibilidade de reeleição e daqueles que não têm. Não é o nosso caso. Nós nos preparamos não somente nesse período, mas desde o início da nossa legislatura como parlamentar. Defendemos aí algumas bandeiras, e bandeiras com certeza importantes para o desenvolvimento do nosso município.
mas tive que tomar essa decisão, né? Mesmo sabendo do grau de dificuldade, os concorrentes são alto nível, a gente sabe que tem candidatos fortíssimos lá, candidatos que são cotados como reeleitos, né? Que vão tirar muitos votos, mas a gente vai estar lá, fazendo a nossa parte com o nosso grupo e, sobretudo, com o discurso do resultado. É isso que o cidadão, que o eleitor, ele vai analisar, né, na vida do candidato. Então a gente tem, com certeza, os resultados para serem apresentados para justificar o nosso retorno em 2021 para a Câmara de Vereadores de Itaituba. Na eleição passada, o senhor foi eleito com muitos votos dos evangélicos, principalmente da igreja na qual o senhor congrega, que é a Assembleia de Deus. A sua expectativa, que tem pelo menos duas perguntas, a sua expectativa, vereador, é de que o senhor possa aumentar essa votação nessa comunidade? E existem nomes fortes dentro da comunidade evangélica disputando essa faixa do eleitorado? Muito interessante a sua pergunta, J. Parente. Eu, como você sabe, e a população também é conhecedora, eu sou evangélico, né, sou diácono da Assembleia de Deus de Itaituba. E com certeza a Assembleia de Deus tem uma extensão no Parlamento Municipal. Tem um membro da sua igreja, da sua instituição, que representa essa igreja dentro do Parlamento Municipal, no caso, a Câmara de Vereadores. Então, jamais poderia dizer, contrariamente, que a Assembleia de Deus não é uma base política minha, uma base eleitoral. Com certeza é uma base, e uma base que justificou o meu ingresso aqui na Câmara em 2016, né? A eleição de 2016, e a gente tomou posse, de fato, como vereador já em 2017. Sobre os nomes que possam surgir, eu não sou de avaliar o candidato, se ele é um candidato potencial ou não. Eu acho que todo candidato é candidato, todo mundo é possível de concorrer à eleição e todo mundo é capaz, quero dizer isso, é capaz de concorrer. A gente sabe que tudo é um conjunto para nos conduzir ao mandato. Eu, quando eu fui a primeira vez candidato a vereador em 2016, eu já tinha uma trajetória percorrida tanto na vida particular, na vida privada, como na vida pública. Então, para quem não sabe, eu iniciei minha vida pública lá na ETEPA como professor. Da ETEPA eu assumi um órgão do Estado que foi o Pará Rural. Do Pará Rural foi o grande desafio da minha vida assumir o DETRAN, né, diretor-geral do DETRAN aqui em Itaituba, por quase 3 anos. Após o DETRAN, eu fui para a Secretaria de Agricultura do município como secretário no governo anterior, e a gente desenvolveu, apesar do espaço de tempo pequeno que eu fiquei na Secretaria, que foram 7 meses, por conta que eu tive que sair para poder ser um candidato, mas nesses 7 meses a gente conseguiu produzir na Secretaria. A Secretaria, ela apareceu no governo anterior, apareceu no que diz respeito naquilo que lhe compete. Então, a gente deu uma alavancada nesse setor. E a gente foi para o desafio da candidatura para vereador e concorrendo a vaga aqui na Câmara. Então, a gente teve toda uma trajetória na vida pública. Fora isso aí, eu fui balconista, gerente da drogaria Alvorada. Eu fui representante comercial, uma relação muito grande com os empresários de Itaituba. Então, as pessoas conheciam um pouco de mim. É um conjunto. Então, a gente não está aqui de paraquedas na Câmara. A gente preparou esse caminho. Eu não esperava mexer com política, ser um político, mas assim Deus aprove, e eu me candidatei e fui conduzido ao mandato com uma boa expressão de voto, como você falou. Espero essa votação forte novamente em 2020, esse ano, e a gente tem uma projeção com certeza para aumentar a nossa votação. A gente está trabalhando para isso, e com apoio com certeza mais consolidado, mais forte, não somente da Assembleia de Deus, como também outras igrejas evangélicas do nosso município, que a gente dá uma atenção toda especial, e já tem também trabalho desenvolvido nessas instituições. O senhor considera satisfatórias as medidas que o governo municipal está tomando para tentar conter a propagação na comunidade itaitubense?
Olha, parente, é assim, a gente vai buscar trabalhar com as ferramentas que nós temos. Então, eu considero satisfatória a medida, a iniciativa que o prefeito tomou juntamente com a Secretaria de Saúde. Porque todo o trabalho que se faça para prevenir, né, contra esta doença, né, ele é com certeza bem-vindo. Então, a gente sabe que o nosso hospital, né, ele não é um hospital, vamos dizer assim, como se fosse um hospital de primeiro mundo, bem equipado, mas diante da gravidade da doença, né, eu acho que o trabalho sim é válido. As medidas que foram adotadas, elas podem ser melhoradas ou implementadas, como essa que a gente sugeriu hoje através de requerimento verbal, para que a gente possa ter uma garantia, vamos dizer assim, se é que a gente pode falar dessa forma, né, no que diz respeito à prevenção da contaminação pelo vírus. E, vereador, se tiver campanha, espero que tenha, que o senhor tenha boa sorte na sua caminhada rumo à reeleição. Eu agradeço, J. Parente, aqui o espaço concedido aqui ao seu jornal e externar minha gratidão a todos que apreciaram esta matéria, né? E dizer que nós estamos conscientes do nosso trabalho. A gente não consegue atender, né, todas as nossas expectativas que criamos ou que criam sobre o trabalho da gente. Você sabe que na política tem coisa que é concernente ao vereador, ao poder executivo, e às vezes há uma confusão na cabeça do eleitor, que alguns pensam, ou uma grande parte pensa, que o vereador tem atribuição de prefeito, e o trabalho do vereador não é esse. O vereador, ele não executa, ele não tem autonomia de fazer diretamente acontecer as coisas, mas o vereador, ele é o mediador do povo com o poder executivo, com o prefeito, e isso nós temos feito, realizado, aquilo que tem estado ao nosso alcance, a gente tem trabalhado, não tem medido esforços. E eu creio sim na nossa reeleição. A gente trabalhou nesse período como vereador, né, atendendo as pessoas, buscando solução, contribuindo com o nosso município, com o nosso desenvolvimento. Então, isso vai ser avaliado. Não é mais o discurso do novo, da renovação. Agora é o discurso do resultado. E resultado nós temos para mostrar para a população.